Eu sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Oh, glória! Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos vieram adorar? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou perguntar outra vez. Quantos vieram adorar? Levanta a mão. Por favor, segura a mão, não baixa não. Eu só preciso de 1 minuto. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua entrada por essa porta seja uma entrada triunfante. Porque se de fato você veio adorar, Ele está disposto a te abençoar nesta noite. Ele está pronto para abrir os céus e derramar sobre você as melhores coisas dessa vida. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Ele merece uma salva de palmas. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero ler com vocês, podem ficar sentados mesmo. João, Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 10 e o 11. A hora se foi, mas eu vou tentar ser sucinto, sem perder a essência da mensagem. Não posso perder a essência da mensagem por causa do tempo. Amém? João capítulo 6, versículo 10 e 11. Que diz: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Amém? Eu preciso de 5 minutos para fazer uma introdução desta mensagem aqui, e depois você possa glorificar a Deus. Primeiro você come a palavra, sente o gosto dela, e depois você glorifica a Deus. Então eu preciso explicar a você quem era João, o homem que escreveu este evangelho. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu e filho de Salomé. Jesus intitulou João e Tiago, seu irmão, de os Boanerges, que significa dizer filhos do trovão. Olha, a tradição também vai mostrar para nós que ele escreve o evangelho que leva o seu nome, mas ele escreve também 3 cartas ou 3 epístolas, obrigado. 3 cartas ou 3 epístolas, e escreve um livro da revelação chamado Apocalipse. Diz a tradição que João morreu com 98 anos. Ele foi o último dos apóstolos a morrer. Enquanto ele morre, por causa da sua idade avançada, Paulo morre decapitado, perseguido pelo imperador Nero. Pedro também morre, mas não morre decapitado, morre crucificado. E a pedido seu, ele pede que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da forma que Jesus morreu na cruz. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo, perseguido também pelo próprio Nero, o imperador da época. E João escreve este evangelho, e o propósito dele escrever esse evangelho é totalmente diferente do propósito dos evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Enquanto Mateus escreve o seu evangelho visando, olhando, observando e trazendo Jesus para os judeus, tanto é que Mateus apresenta Jesus no seu evangelho
como rei dos judeus. E para provar isso, você vai ver que tem várias referências no Antigo Testamento, falando a respeito da vinda do Messias. Como se isso não bastasse, nós vamos ver no primeiro capítulo de Mateus, ele descrevendo a genealogia, ou a árvore genealógica de Jesus, desde Abraão, provando para os judeus que Jesus era o Messias. Já Marcos, por sua vez, escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Haja vista, Roma é que imperava, e jamais alguém falaria para os romanos que haveria um rei ali, maior do que o rei Herodes. Então Marcos escreve mostrando Jesus como um servo. Aquele que o doutor Lucas, o médico Lucas, escreve Jesus para um homem chamado Teófilo. Você vai encontrar isso no capítulo 1 de Lucas. E Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos para o mesmo Teófilo. É um tratado que ele faz. Teófilo, com certeza, o contrata para que ele fale, conte, narre as histórias de Jesus. E lá no livro de Atos, o começo da igreja e tudo o que ocorreu no primeiro e segundo século. Lucas escreve para os gregos, inclusive ele era grego também. Mas o livro que nós lemos aqui é o livro de João, é o Evangelho de João. E João escreve para um público totalmente diferente. João não escreve apenas para os judeus, João não escreve apenas para os romanos, João não escreve apenas para os gregos, João escreve para todas as igrejas que existiam naquela época e para todas as igrejas que existiriam no futuro, inclusive essa igreja que está reunida nesta noite. A palavra do Senhor nesta noite já foi revelada a nós. A palavra do Senhor já foi revelada ao nosso coração. E por isso que nós estamos aqui, por isso que nós louvamos, por isso que nós bendizemos o seu santo nome. Quando João escreve o seu evangelho, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam circulando nas igrejas aproximadamente há 40 anos. Mas por quê? Qual o propósito de João de escrever este evangelho? Porque naquela época, essa água é minha, posso tomar ela? Posso tomar? Porque naquela época, presta atenção nisso, eu estou introduzindo a mensagem para que você entenda o que Deus quer falar. Naquela época, levantou-se uma seita chamada gnosticismo. E a principal doutrina dessa seita era o dualismo. Eu não quero me prender a termos técnicos para não cansar você. E o que era o dualismo, basicamente falando? Era a não aceitação de algo material com algo espiritual. Ou seja, os gnósticos não aceitavam a ideia de que Jesus Cristo era Deus e ao mesmo tempo homem. Porque na concepção dos gnósticos, a matéria é má. E por ser má, Deus não pode habitar na matéria. Na teologia, se nós formos estudar teologia, por exemplo, você vai estudar um assunto dentro da cristologia, o estudo de Cristo, que é a união hipostática de Jesus. A união hipostática de Jesus significa dizer a união do ser divino, da natureza divina de Cristo com a natureza humana. E nós sabemos que Jesus era Deus e era homem. A Bíblia tem várias passagens para eu provar este assunto aqui. Jesus não era 50% Deus, nem 50% homem. Ele era 100% Deus. Ele era 100% homem. Não eram duas pessoas, era uma pessoa só, com duas naturezas. Eu vou te provar em poucas palavras que ele era homem, 100% homem. Ele nasceu de um ventre de uma mulher. Ele foi apresentado com 8 dias para ser circuncidado, para fazer parte da sociedade judaica, da cultura, da religiosidade judaica. Jesus teve fome. Isso é característica de ser humano. Jesus teve sede. Jesus dormiu, Jesus chorou, Jesus teve compaixão. Tudo isso é característica de pessoa, de ser humano. E as características divinas que ele teve e tem até hoje. Jesus andou sobre o mar. Aleluia. Aleluia. Jesus fez milagres, mais de 30 milagres, só nos evangelhos estão narrados. Jesus, como Deus,
Ele estava longe da cidade de Nazaré, que ela perdera. E ele se desloca 50 quilômetros andando, quase um dia e meio de caminhada, naquele terreno muito difícil de caminhar. Mas ele vai até o outro lado. E quando ele chega lá, se depara com aquela mulher. Ele olha nos olhos dela e diz: não chores. Como se quisesse dizer: eu ouvi o teu choro a 50 quilômetros daqui. Sabe o que isso significa dizer? Que ele é Deus. É ele que sobe na ponta do barco e diz: calma-te, mar, calma-te, vento. É ele que nesta noite está dizendo para mim e para você: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Criador, eu sou aquele que te sonda, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que ando com você, eu ando com você, eu vou para frente, eu volto com você, eu subo, eu desço, eu entro, eu saio, porque eu sou Deus. Se você está sentindo a presença dele nessa noite, dá um glória a Deus aí. João escreve esse evangelho para desmascarar esta seita que dizia que Jesus não era Deus, e para que ele possa desenvolver o seu raciocínio, provando que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, desculpa. João narra 7 milagres, um atrás do outro, para que ninguém tenha dúvida a respeito desse Jesus tão tremendo e maravilhoso. O primeiro milagre que João narra está no capítulo 2 do livro de João, que é quando Jesus transforma a água em vinho. Sabe o que isso significa para nós? O meu Jesus, o teu Jesus, está disposto a transformar aquilo que está impossível na sua vida naquilo que é possível. Jesus está no centro de um casamento, e quando ele está no centro de uma casa, no centro de uma família, há transformação. Há transformação de vidas, há transformação nos negócios, há portas abertas. O nome dele é glorificado, porque ele ainda é o Deus que transforma. No capítulo 4 nós vamos ver o filho de um oficial sendo curado, o segundo milagre de Jesus. E Jesus cura aquele jovem, aquele moço, à distância. Ei, você entrou aqui para adorar? O Deus que está aqui é o Deus que cura à distância. Você está aqui, se você estiver ligado no céu e entendendo a palavra, Deus está trabalhando aqui e está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando aqui e está trabalhando no teu negócio. Deus está trabalhando aqui e está trabalhando em alguém que está no hospital, porque Ele ainda tem o poder. Foi dito aqui no louvor: ainda está na mão dele o controle. Não saiu da mão dele o controle. Diga para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado: vou te falar algo que aconteceu ali entre mim e o presbítero Edilson, para você saber que Deus está no controle. Eu orava em pé na hora do louvor aqui, e eu dizia: Deus, coloca nas minhas mãos mais ferramentas espirituais, eu quero ser mais para ti. E quando eu acabo de orar, o presbítero Edilson se vira para mim e diz: abre a mão, presbítero Urbano, e diz: receba ferramentas do alto, ferramentas do céu que Deus está me entregando. Ele não ouviu minha oração. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu orei no meu coração e Deus respondeu na hora. Eita, Deus tremendo. Será que você pode dar glória a Deus nessa noite? Será que você pode dar glória a Deus? Eu quero fazer algo aqui inusitado agora nesse momento. Levanta a tua mãozinha, levanta a tua mãozinha. Eu vou contar aqui no relógio 30 segundos de glória para Deus. É mistério que Deus está fazendo nesta noite. É mistério que Deus está fazendo. Eu vou contar até 3, e no 3 nós vamos dar 30 segundos de glória. Se você não quiser dar, não tem problema, eu vou dar. É 1, é 2, é 3. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, 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 glória. Acelera, acelera, glória, 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 glória. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Sabe por que Deus mandou fazer isso? Porque você não está dando glória em casa, você não está dando glória no seu trabalho, você não está dando glória na sua escola. Aleluia.
terceiro milagre que João traz para enfatizar que Jesus é Deus está no capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda. Deus faz milagre, amassado, para aqueles que estão esquecidos. Todos podem se esquecer, mas Deus jamais se esquecerá de ti. Aquilo que Ele te falou em janeiro deste ano permanece de pé. Deus não é o homem para que minta, a Bíblia diz, nem o filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria? Diria eu e não faria? Nesta noite Deus renova as promessas da tua vida. Não porque Ele precise disto, mas porque nós precisamos que as promessas dEle sejam renovadas na nossa vida. O esquecido nesta noite está sendo lembrado por Deus. Aquele que você parece que você está lá no cantinho da parede. Aí Deus hoje me trouxe a este lugar, por sua misericórdia, trouxe você a este lugar e diz para você: eu não me esqueci da promessa. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu transformo como transformei água em vinho. Eu curo a distância e eu vou resgatar aqueles que estão esquecidos para colocar no lugar de destaque. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite e eu glorifico a Ele, eu exalto a Ele, porque Ele não se esquece de nós. A Bíblia diz: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vós. Quantos são milagres nesta noite aqui? Deixa eu ver os milagres de Deus. Tenha vergonha não, pode levantar a mão. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? Que hoje eu passei a manhã ouvindo louvores, conversando com Deus. E os louvores que saíram aqui foram todos que eu ouvi hoje pela manhã. E isso fortalece a minha fé, porque há uma sintonia entre aqueles que amam a Cristo e têm o Espírito Santo dentro dele. Como é que eu posso orar no meu coração e em 2 segundos o irmão dá uma profecia para mim, confirmando aquilo que eu estava orando dentro de mim? Se não for Deus, o que é isso, irmãos? O nosso pacto é com Deus. A nossa bênção vem de cima. A nossa vitória, irmã Carla, irmão Rivaldo, a vossa vitória, ela vem de cima. É Deus que projeta, é Deus que quebra corações, é Deus que tira o papel, o documento de baixo e põe em cima. Recebam vocês dois. É Deus que põe o papel em cima, assina, mesmo com a vontade contrária de alguns. Mas Deus levanta alguém capaz, corajoso, e diz: eu vou assinar, porque Deus quer. E quando Deus quer, ninguém pode impedir. Levanta a tua mão, dá glória a Deus. Diga aleluia. Deixa eu adiantar aqui para a gente não passar do tempo. Eu vou pular o quarto milagre, que é o que a gente vai falar em 10 minutinhos, em 5 minutos só. O quinto milagre: Jesus anda sobre o mar. O sobrenatural de Deus. Tem coisas na minha vida e na tua vida, Diegão, que tem que ser o sobrenatural de Deus. Jesus estava no monte orando. Ele despediu a multidão, despediu os discípulos, colocou-os no barco e foi ao monte orar. E orando, ele viu o grito, a angústia, a agonia dos seus discípulos naquele barco atormentado pelaquela grande tempestade. E Jesus levanta-se no monte, pastor Wilson, e desce do monte. Ele poderia ter dado uma ordem ali, sim ou não? Sim, ele poderia ter dito, ele fez em outra passagem: mar, acalma-te, vento, acalma-te. Mas tem coisa que Deus quer revelar: o sobrenatural. Tem coisas na nossa vida que Jesus quer face a face, olho no olho. Tem coisas que Jesus quer fazer olhando para você, pegando na sua mão. E ele desce do monte, meu Deus, e começa a andar. Olha para cá, começa a andar, eita, começa a andar sobre as ondas do mar.
sobre o mar da Galileia. Começa a andar, e quando ele se aproxima, os discípulos apavorados pensam que é um fantasma, e Pedro diz: é um fantasma, João é um fantasma, e daqui a pouco Jesus diz: não, sou eu, o teu socorro. Tem lutas na nossa vida que é tão grande, irmã Sandra, que é tão forte, que é tão humilhante, que a gente diz: Senhor, será que eu vou me acabar dessa vez? Mas ele vai dizer para você o que ele disse para Pedro: venha ao meu encontro, venha sentir da minha graça, venha sentir da minha revelação, venha sentir do meu poder. Nesta noite, o sobrenatural de Deus está aqui para alcançar você e a sua casa. Eu adianto para o sexto milagre, o cego de nascença. Jesus cospe no chão, faz lodo e unta os olhos do cego. Isto, no meu ponto de vista, é ilógico. É uma coisa que não tem lógica. Como é que eu vou botar areia no olho daquele que está cego? Mas fala para o teu irmão: a tua lógica, fala para o teu irmão, a tua lógica não é a lógica de Deus. Deus faz como quer. Deus abre a porta a hora que Ele quer. Ele pega o pequeno e coloca no grande em cima. Ele pega quem está embaixo e coloca em cima. Ele tira quem está na cadeira de destaque e bota lá para trás. E quem está lá atrás ele bota para a cadeira de destaque. Com Deus não tem lógica. Tem coisas que a gente tem que só ter fé. Olha para a minha mão esquerda, aqui é a razão. Olha para a minha mão direita, aqui é a fé. Tem hora que a razão e a fé andam juntas. Tem hora que a razão para e não pode ir mais. Aí entra a fé. O que eu estou querendo dizer para você é que tem coisas que é ilógico para você, que não tem motivo, não tem razão, não tem como acontecer. Mas Deus está falando nesta noite para nós: eu sou capaz de buscar aquele que você acha e pensa que não tem mais condições. Eu sou capaz de salvar alguém da tua família que você já deu por perdido, mas com Deus não tem nada perdido. Se Ele tem projeto, a promessa está de pé. Porque eu trago a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio. Só vai tirando a pedra. Tem muita pedra no meio do caminho. E para concluir, lá no capítulo 21, nós vamos ver também outro milagre: a pesca maravilhosa. Então, João escreve o seu livro mostrando a todos nós que Jesus é Deus. E neste milagre que eu pulei para deixar para o final, para a gente concluir, Jesus está no monte, pastor Wilson. Ele está no monte, aleluia. E ele levanta os olhos e vê de longe uma grande multidão. E na sua sensibilidade que ele tinha, no seu amor, na sua compaixão, ele viu a necessidade da multidão. E ele diz para os seus discípulos: vamos dar de comer a esse povo. E nós sabemos pela leitura da Bíblia que em Mateus, que narra a mesma história, inclusive este é o único milagre narrado nos 4 evangelhos. É o único milagre. E lá em Mateus, a Bíblia vai dizer que a sugestão dos discípulos é: Senhor, manda o povo embora. Mas aqui em João, Filipe, o economista, o matemático, o contador, faz um cálculo matemático na lógica e diz que 200 dinheiros não daria para comprar de pão. Essa é a segunda sugestão. E Jesus olha para ele e diz lá o versículo 6, se não me falha a memória, 6, que Jesus fez isso para provar Filipe, porque ele já sabia o que ele queria fazer. O que eu acho interessante aqui, sabe o que é? É a sensibilidade do escritor João. Ele revela uma coisa que estava no coração de Jesus. Eu acredito que ele, como colocava a cabeça no peito de Jesus,
ele deve ter perguntado a Jesus a respeito dessa situação. E Jesus deve ter dito a ele: eu sabia, João, que eu ia fazer isso. Eu só queria ver a fé de Filipe. Então essa segunda sugestão não deu certo. Aí vem a terceira sugestão, que é a de Pedro. E deixa eu abrir um parêntese aqui. André, irmão de Pedro, e diz: tem 5 pães e 2 peixes. Se ele parasse aí, ótimo, excelente, ficaria nos anais da história, no anal da história, como André, o homem que levou a provisão para as mãos de Jesus. Mas ele, no final do texto, ele vai dizer: mas o que é isto para tanto? A terceira sugestão não deu certo, mas teve a 4ª sugestão, e eu concluo. Jesus disse: manda o povo assentar. É isso aí, irmã Sandra. Ela disse: ele tem solução para tudo. Eu estou vendo pela fé aqui, nós, vocês no caso, assentados na relva, porque Jesus estava num lugar mais alto, no monte, e é do monte, e é do lugar mais alto e vai vir a tua provisão. A tua provisão não vem da macumba, a tua provisão não vem da benzedeira, a tua provisão não vem do rezador, a tua provisão não vem do deputado, a tua provisão não vai vir do prefeito, a tua provisão ela vem do alto. Jesus estava no alto, e quando ele pega os pães de cevada, que era um pão de segunda qualidade, aquele pão que você compra hoje, amanhã está duro feito pedra. Ele pega os pães nas mãos e pega os peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Só que o texto vai dizer que quando Jesus pega e começa a orar, a Bíblia não chama mais de peixinho, a Bíblia chama de peixes. Na mão de Jesus as coisas aumentam, nas mãos de Jesus as coisas multiplicam, nas mãos de Jesus as coisas são abençoadas. Ele eleva os olhos para o alto, abençoa, e depois chama os seus discípulos e começa. Eu queria chamar o conjunto para louvar o Senhor, e eu entrego a minha participação. Ele pega e entrega nas mãos do discípulo pão e peixe. Olhe para cá, é o mistério que eu vou fazer agora. Jesus pega o pão e parte o pão e dá na mão do discípulo. Parte o pão, dá na mão do outro discípulo. Parte o peixe, dá na mão do discípulo. Parte o pão, dá na mão do outro discípulo. Parte o peixe, dá na mão do outro discípulo. Parte o pão, dá na mão do outro discípulo. E todos ficam atônitos, boquiabertos, sem entender o que está acontecendo. Aleluia! Nesta noite Deus me usa como profeta para te dizer: haverá multiplicação na tua casa, haverá multiplicação no teu lar, haverá multiplicação na tua empresa. E sabe o que é que vai acontecer? Vai ter pão, vai ter peixe, vai ter pão, vai ter peixe, vai ter pão, vai ter peixe. Ou seja, milagre de Deus nesta noite, na tua casa, na tua família, no teu lar. Eu quero que você louve aí, meu irmão. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. 5 pães, 2 peixinhos, e se transformaram em peixes, porque na mão de Jesus tudo se multiplica. Canta, louva. Você nesta noite, você falou que veio adorar. Então, se prepare. A palavra de Deus nesta noite é multiplicação. A palavra de Deus nesta noite é milagre. Cada milagre que Jesus fez representa algo na tua vida nesta noite. A transformação de água em vinho, a cura do filho do oficial, aleluia, o paralítico do teu libertação, a multiplicação de pães, Jesus andando por sobre o mar, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E lá no capítulo 21, a pesca maravilhosa, 153 grandes peixes. Nesta noite, nesta noite, nesta noite, ó, escuta. Luz na escuridão, meu Deus.
deserto.